Ok, vamos lá. Então, meninos, é o seguinte, ácidos carboxílicos não é a última função oxigenada, mas é uma bastante importante. Então, para lembrar, olha o que nós já vimos até agora. Nós já vimos, deixa eu dar um zoom para minha tela ficar maior e ajudar vocês aí, ó. Nós já vimos até agora as funções que tem essa característica aqui, que são os álcoois. Então, ó, álcoois nós já vimos. E os álcoois, no caso desse aqui que tá, ó, é o mais importante. Eu vou colocar aqui, ó, tem 2 átomos de carbono, então é et, ligação simples, an, e termina com ol por ter essa hidroxila, que caracteriza um álcool. Tá? E nós vimos a questão de quando o álcool é ligado, quando a hidroxila está ligada diretamente na cadeia aromática. E no caso, ele não é um álcool, ele é aí uma nova classificação chamada de fenol. E no caso deste fenol que está aqui, ele se chama hidroxibenzeno. No caso desse exemplo, tá? Então, é um fenol que se chama hidroxibenzeno. Isso a gente viu lá no começo. Outra coisa que a gente já viu, essa função que tem grupo carbonilas, tá? Essas duas aqui, ó, são carbonilas, C dupla O. O que a carbonila quer dizer? Então, deixa eu puxar só aqui. Existem dois grupos que apresentam essa carbonila. Quando a carbonila está na extremidade da molécula, esse grupo é chamado de aldeído. No caso aqui, neste exemplo, o aldeído que está ali desenhado, ele se chama etanal. Lembrando que se é aldeído, termina com al, por isso etanal. E olha só, quando a carbonila está num carbono que é central, um carbono do meio da molécula, aqui então vai se chamar cetona. E as cetonas terminam com ona. Então, nessa aqui, ó, ela tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é propanona. Ok? Então, outra coisa, eu tenho que escrever aqui que é uma cetona. O grupo, função orgânica é chamada aí de cetona. E ela vai ser, então, a propanona, este exemplo que tá ali. Que é a... Nossa, apaguei tudo. Que é a mais famosa. A cetona mais conhecida, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar. Gente do céu, a professora tá dando tudo errado. Só para a gente se lembrar de que já vimos isso na aula anterior, nas outras aulas, mas tudo isso é conteúdo da prova, tá? Hoje, a gente vai ver uma nova função, que ela é chamada aí de ácido carboxílico. Eu quero que vocês observem aqui a questão do aldeído. C dupla O, H. Tá vendo? C dupla O e tem um H. Isso é carbonila. Vou até puxar aqui, ó, uma seta e vamos escrever. Isso aqui é carbonila. É isso que caracteriza, carbonila. Agora, olha aqui. Se nós tivermos C dupla O, OH, isso aqui é chamado, recebe outro nome. Ele recebe aí o nome de carboxila. Não é carbonila, é carboxila. Ele tem C dupla O, OH, tá? É diferente, ó. C dupla O, H, de C dupla O, OH. Então, ele é aqui, por isso que ele caracteriza um ácido carboxílico. E a gente vai anotar, ó, ácidos carboxílicos apresentam o grupo carboxila na extremidade da molécula. Pode perguntar. Dúvidas? Por enquanto, não. Tá? Beleza. Então, ali, ó, C dupla OH caracteriza carbonila. C
C-O-H caracteriza carboxila. E a carbonila, ela aparece nos aldeídos e nas cetonas, e a carboxila aparece nos ácidos carboxílicos. Tá? Para quem chegou agora, a gente vai estudar sobre ácido carboxílico, e eu estava explicando exatamente a diferença quando tem carbonila é o C-O-H, e quando tem carboxila é o C-O-OH. Então, os ácidos carboxílicos, eles têm essa característica, C-O-OH. E tem essa formiga aqui, bunduda, bem aqui, por quê? Esse grupo funcional do ácido carboxílico, ele foi descoberto a partir da extração da destilação desse tipo de formiga, dessas formigas vermelhas. A destilação dela, o produto, quando eu falo destilar a formiga, é pegar a formiguinha mesmo, amacetar ela e colocar lá no destilador. Tá? Que dó. Então, você faz a destilação da formiga e aí você descobre, né? Você extrai a substância que ela produz na camada, que é o ácido fórmico. Foi assim aí, esses estudos que propiciaram a descoberta dos ácidos carboxílicos, que é este grupo funcional que tem C-O-OH. Eu vou continuar ali, ó, mostrando para vocês. E aí, ó, recebe esse nome, tem a história, ó, foi obtido pela destilação da formiga vermelha, injetam esse ácido carboxílico por meio da sua picada, causando dor intensa, inchaço e coceira. Bem, todos vocês já devem ter levado picada de formiga. Sabem que o ácido fórmico realmente causa aí essa dor, esse inchaço e coceira e vermelhidão. E quem tem alergia é um problema sério, inclusive, tá? Então, vocês já sabem agora que o ácido, a picada da formiga é um ácido que ela injeta na sua pele e causa todo aquele transtorno. Só que ácido fórmico, pessoal, é um nome comum. É igual assim, bombril é um nome comum para palha de aço. O ácido fórmico é um nome comum. E aí, então, nós vamos saber agora como é que dá o nome certinho na química. Vou pedir para desligarem o... Quem tiver com o microfone ligado, desliga um pouquinho, porque senão vai chiar ainda mais a minha aula, tá? Pode abrir, na hora que tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e me interromper assim que quiser. Eu acho que ninguém entendeu esse negócio da formiga. É duro, né? Tô dando aula aqui com o filho do lado e ele tá falando, ninguém entendeu esse negócio da formiga. Fala sério. Enfim, entenderam sim que eu sei. Ó, nomenclatura. O que eu falei da formiga é que, Murilo Siqueira Pérez, o ácido que é da picada da formiga é um ácido carboxílico. E ele tem um nome chamado ácido fórmico. Por isso que é formiga, por causa do ácido fórmico. Amanhã a gente pega uma formiga para você ver. Enfim, dado o ácido fórmico, pessoal, que é o nome comum dele, a gente vai agora descobrir como é que faz um nome químico, que é todas essas regrinhas. Como que se dá o nome da nomenclatura dos ácidos carboxílicos? A gente tem ali, ó, nós vamos sempre iniciar pela palavra ácido. Todo ácido na química tem ali, ó. Então, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos, a gente é obrigado a colocar a palavra ácido na frente. Então, começamos com a palavra ácido, segue a regra MET, ET, PROP, BUT, PET, EX, EPT, OCT, NONE, DEC, segue a regra e termina com oico. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir esse ácido aqui maior para vocês verem. É o ácido fórmico, ele só tem um carbono. Então, como é um único carbono, a gente começa pela palavra ácido. Um carbono, nós vamos usar o prefixo MET. Ligações simples entre carbonos usamos AN e termina com oico. E aí nós temos o ácido metanoico, assim que é o nome dessa substância. Então, ácido fórmico é um nome comum, ácido metanoico é um nome químico seguindo a regra da IUPAC.
ok? Vamos lá. Outro Sério? ácido que vocês conhecem bem, o vinagre, que é o ácido acético, tá? O ácido acético também é um nome comum. Vejam a diferença. Aqui o grupo carboxila está na extremidade, C-OH, então é um ácido carboxílico, mas agora ele tem 2 carbonos. Vamos dar nome para ele, ó. Aqui, ó, com 2 carbonos. Tem que lembrar da tabela. Quem vai fazer vestibular já tem que ter decorado a tabela, tá? 2 carbonos. Met, et. Então, 2 carbonos é et. Lembra que por ser ácido carboxílico, a primeira palavra é ácido. Cansei de pegar prova que vocês colocam só assim, metanóico. Não pode, tá? No caso dos ácidos carboxílicos, a palavra ácido é obrigatória. Então, ó, ácido, cadeia principal tem 2 carbonos. Para 2 carbonos, o prefixo é o et. Olha que entre esses 2 carbonos só tem ligações simples, então é an. E por ser um ácido carboxílico, termina com óico. Assim, o nome ficou ácido etanóico. Nome comum, ácido acético, que é o vinagre. Vou até escrever aqui que o nome comum dele é o ácido acético. Lembrando que o vinagre que a gente consome, ele não é 100%, ele é em torno de 4%. É pouco ácido dentro do vinagre, não tem nem como chegar perto do ácido 100%. Nós temos lá na escola, no nosso laboratório, é muito forte, tá? Então, ele é em torno de 4% a dosagem. E esse ácido acético, ele é o ácido etanóico, ele tem 2 átomos de carbono. Existem outros ácidos bem importantes, mas eu acho que a nível de vestibular, os ácidos mais importantes comercialmente e que a gente conhece, assim, é o ácido acético e o ácido fórmico, que é o metanóico e o etanóico. São os mais importantes. Os ácidos carboxílicos, pessoal, de até 4 ou 5 carbonos, eles costumam ser líquidos e ter um cheiro forte, como vocês sabem, o cheiro... Os ácidos com mais carbonos já fica pastoso, fica uma cera, ceroso que a gente fala. Então, os líquidos, eles são esses átomos, essas moléculas com poucos átomos na cadeia. 1 átomo, 2 átomos de carbono. Mais que isso, mais que 5, começa a virar aí um ácido ceroso, uma cera mesmo, um óleo, tá? Que a gente chama de ácido graxo, que é outra, vamos ver mais adiante. Ó, aqui nós vamos dar nomes para ácido ramificado. Ó, vamos lá. Primeiro, C-OH é ácido carboxílico, porque tem esse grupo. Onde aparece esse grupo, passa a ser meu carbono número 1. Então, aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono número 3, que é este aqui, nós temos um grupo que é uma ramificação. Essa ramificação recebe um nome. Essa ramificação é um metil. Então, ela aparece ali. E ela está no meu carbono número 3. Então, como que eu vou dar nome? Primeiro, tá atualizando as coisas aqui. Primeira coisa, a palavra ácido. É obrigatório. Depois a gente vai para a ramificação e onde ela está. Ela está no terceiro carbono. Então, fica assim, 3-metil. Porque lá no terceiro carbono está a ramificação. Então, é um ácido, 3-metil, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 é o pente. Entre esses carbonos aqui só tem ligação simples, então nós usamos o an. E por ser ácido carboxílico, termina com óico, tá? Vocês não têm que pôr número nenhum para indicar onde está o óico,
Porque ele está sempre no primeiro. Ó, ele está sempre no primeiro carbono, então não preciso colocar número nenhum. Então, os metanóico, petanoico, nunca vai ter número aqui no meio, tá? Se esse grupo, carboxila, tiver no meio, deixa de ser ácido carboxílico e vira um éster. A gente vai ver só nas próximas semanas, tá? Então, lembrando, palavra ácido é obrigatório. Começa pela ramificação, vê quantos carbonos tem na cadeia principal, tem 5. Esse prefixo an é porque entre os carbonos só tem simples, termina com oico. Lembra, turma? É entre os carbonos que eu vejo se é an, em ou in. Por quê? Tem dupla aqui, mas essa dupla não está entre os carbonos, então ela não interfere aqui, ó, nesse infixo, que é esse aqui do meio. Ok? Vamos para mais um ácido, vamos complicar. Tem um ácido ramificado, mas 2 vezes ramificado aí. Então, é ácido carboxílico porque tem esse grupo. E então, a gente começa pela palavrinha ácido. Começamos pelo ácido, que é obrigatório. Depois a gente vai para as ramificações. E vejam, tem 2 ramificações. Metil e uma ramificação de 2 carbonos em sequência assim, ela é chamada de etil. Vamos identificar. Essa se chama metil e essa que tem 2 carbonos se chama etil. Por qual que vocês vão começar? Vocês vão começar por ordem alfabética. O E vem antes do M, então é ali que vocês vão começar, tá? Então, aqui, ó. 1, 2. Então, no carbono 2, tem um etil, que é justamente um grupo de 2 carbonos. No carbono 3, tem um metil. Pronto. Dei nome para as ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Prefixo para 7 é igual ao futebol, é et. Entre esses carbonos só tem simples, coloca aí o an. Termina com oico, porque é ácido carboxílico. Então, ficou assim, ó. Ácido, 2 etil, 3 metil, etanoico. Bonito de pôr na prova esse, hein? Vocês já dormiram? Então, aí, Leva tudo aqui ainda. Okay. Quase, professora. Tô quase. Não, acorda aí. Vamos lá. Mentira, professora. Tô Mac aqui. Mais um. Exemplo 3. 2 carboxilas. Vai acontecer, tá? Então, isso é mais comum. E aí já complica a nossa vida um pouquinho. Primeiro, tem carboxila de um lado e do lado. Então, os dois são... escolhe um dos carbonos para ser o seu primeiro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um nome normal. Começa por ácido, e é obrigatório. Vai já, não tem ramificação, vai direto para a cadeia principal. Ela tem 3 carbonos. Se olhar na tabelinha, vai ver que o 3 é próprio. Ligação simples. E, gente, tem 2 vezes o ácido carboxílico, tem 2 vezes o oico. Então, a gente vai colocar assim, ó. Propano de 2 vezes, dioico. Ácido propano dioico. Isso é um detalhe, pode acontecer. Esse di representa ali 2 vezes a carboxila. Por isso que a gente usou esse di aqui. Mais exemplo. Acho que eu coloquei 6. Quando a cadeia é insaturada. Moleza. Quando a cadeia é insaturada, a gente troca o an pelo em. Então, vamos lá dar nome. Eita, a professora louca. Aqui, ok. Vamos dar nome para isso. Então, fica ácido. Quantos carbonos tem ali? Deixa eu ver. 3, 4, 5. Então, prefixo para 5 carbonos é o pente. Como tem dupla,
eu tenho que indicar onde está essa dupla. Olha aqui, ela está deste carbono para o outro ali. Então, ela está no 1, 2, 3. Ela está no carbono 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, ácido 23 em... Por quê? Porque é dupla. Se fosse simples, era an. E quando é an, não precisa indicar nada, porque é tudo simples. Então, ficou ácido 23 enóico. Termina com óico, porque é ácido carboxílico. Estou acabando. Se tiver dúvida, vocês me interrompam. Cadeia aromática. Olha aqui. Quem se lembra de como se chama esta estrutura aqui? Meus alunos lembram. Eu ia arriscar um benzeno, mas não tenho certeza, não. Mas é isso mesmo. Tá muito certo. Isso se chama benzeno. Então, a gente, quando eu tenho assim, na cadeia ramificada, ou quando eu tenho um anel benzênico, e ele se chama benzeno, nesse caso aqui, ó, essa estrutura se chama benzeno, eu levo ela como na minha cadeia principal e acabo considerando isso como um grupo, uma ramificação, tá? E aí eu vou dar nome para o conjunto inteiro. Como isso se chama benzeno, o ácido passa a se chamar ácido benzoico. Pronto. Simples assim. Não precisa usar ciclo, nem nada. Como eu sei, eu devo conhecer que isso se chama benzeno. Então, a união de um benzeno com o ácido carboxílico fica tudo ácido benzoico. Fácil. Mais um. Aromático e ramificado, tá? Além de aromático, é um composto ramificado. Tá. A gente já sabe, do exemplo anterior, que tudo isso aqui chama ácido benzoico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ramificação nesse nome todo. E veja uma coisa. Lembra que eu considerei o benzeno, que é a maior quantidade de carbonos ligados entre si, considerei como cadeia principal? Então, a gente vai dar número só para esses carbonos da cadeia principal, deixando a ramificação o mais próximo possível do grupo funcional. Então, por isso que dessa vez eu não fui no sentido horário, eu fui no sentido anti-horário, tá? Então, é 1, 2, 3. E aí, como que fica? Ficou assim, ó. Ácido, que é a nossa obrigação, começar pelo ácido. Ácido 3-metil, porque aquela ramificação ali se chama metil, CH3 é um metil, benzoico. Então, ficou ácido 3-metil benzoico. Moleza, hein? Já vai anotando aí que eu vou... Olha, acabei. Eu ia colocar mais coisa, mas eu não coloquei. Eu ia falar, vai anotando que é o que eu vou cobrar na prova, e é bem isso. Só que o que vai acontecer na nossa prova? Eu vou misturar tudo. Álcool, eu vou fazer uma prova só sobre compostos oxigenados, eu vou misturar álcool com aldeído, com cetona, com ácido carboxílico e com fenol, tá? Deixa eu perguntar para vocês, ficou alguma dúvida? Pode abrir. No começo lá, você disse pro seu filho, amanhã a gente pega uma formiga para ver. Tem como você, tipo, ver o ácido na formiga? Tipo, você saber que é ácido, por exemplo? Tipo, usando alguma base, sei lá. Se eu espremer a formiga inteira, coitada, e colocar uma base, porque ele não é um ácido muito forte. Depende, né? Ele é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos, eles são mais fracos que os ácidos inorgânicos, por exemplo, ele é mais fraco que um ácido clorídrico, com certeza. Mas se eu colocar uma base, eu consigo identificar ali um ácido sim, consigo fazer um teste. Mas eu não vou espremer a formiga, é que como ele está duvidando de mim, sabe, né, menino abusado,